Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo, hoje com os palpites da UEFA Champions League desta quarta-feira, Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Nós tivemos uma terça-feira com poucas entradas e muitos jogos, e muito do que eu falei para vocês aqui aconteceu, né? O São Paulo teve uma dificuldade enorme de ganhar, alguns grandes que a gente evitou de fazer entrada, né? Fluminense, Inter, jogaram com marcha lenta, o Fluminense talvez por... não precisar fazer uma grande exibição, o Inter por carência tática e técnica mesmo, mas no fim das contas nossa única entrada deu green, que foi a aposta no Bragantino para vencer, tá bom? Menos 1,75 na verdade. Agora vamos para o nosso planejamento na UEFA Champions League desta quarta-feira, onde nós teremos Bayern de Munique e Manchester City e Inter de Milão e Benfica, dois jogos muito interessantes. Mas que na minha visão nós já temos dois classificados aí, que são o City e a Inter de Milão. Infelizmente, porque fica legal nós termos sempre alguns jogos aí acirrados nessas fases e tudo mais, mas essas quartas reservou basicamente só o jogo que teve uma grande partida, que foi Napoli e Milan. O Real Madrid conseguiu tirar o Chelsea, e aqui eu vou falar um pouco mais sobre os jogos. Bayern de Munique e Manchester City é um confronto que eu até poderia pegar mais escanteios para o time do Bayern de Munique, só que assim, a escola europeia ela é muito diferente do que a brasileira, do que a sul-americana. Não sei se o Bayern em algum momento do jogo vai se entregar também, se tomar 1-0 do City, sabe que vai precisar fazer 4, então meio que, putz, acho que não vai dar, os jogadores vão pensar assim, então por isso, esse jogo para mim aqui é nada a fazer. Se o Bayern tiver com 1-0 na frente, 2-0, talvez a gente entre live aí no cenário de escanteios e tudo mais, mas fora isso eu acho muito difícil plantar alguma entrada pré aqui. A maioria das entradas que eu vi nessa terça-feira, metade bateu, metade não bateu, então você fica muito no escuro nessa Champions League, principalmente desse jeito. Inter de Milão e Benfica é basicamente a mesma coisa. O Benfica tem até mais chances de fazer a remontada, só que joga fora de casa, então é um empecilho gigantesco. Não dá para saber se o Benfica vai jogar com muita vontade, se vai repetir uma péssima atuação que fez no jogo de ida, então também é nada a fazer aqui. Eu até algum momento pensei em pegar finalizações para o Benfica, para ele arriscar, mas a postura do time no primeiro jogo foi horrível, e eu não sei se a Inter amanhã vai entrar para se defender ou vai entrar para jogar diante do Benfica, como se fosse um jogo 0-0, então por isso que eu estou fora de tudo aqui. Lembrando que meu canal gratuito do Telegram, lá eu vou passar todas as minhas entradas se eu fizer ao vivo, tá bom? Copa Libertadores da América, nós teremos Nacional e Independiente Medellín. Eu tô achando muito baixa essa cotação do Nacional do Uruguai, 1,83 é uma cotação perigosa. O Nacional do Uruguai é um time forte em casa, mas a escola uruguaia há muito tempo não convence pelo futebol jogado. E assim, eu tô achando muito exagero pagar 1,83. Como eu não manjo nada dos times, eu vou ficar na minha, tá? Mas assim, tô achando muito estranho mesmo essa cotação tão baixa para o Nacional. River Plate Sporting Cristal, eu espero um amasso do River. Eu não vou plantar nada, porque assim, a linha tá no menos 2,5. A gente tem um 2-0 River, 1-0, pro River tá bom no fim das contas. Perdeu o primeiro jogo, se reabilita, consegue pra terceira rodada com um pensamento mais tranquilo, né, diante do... Quem que ganhou a eleição? Do Fluminense. Então assim, por enquanto aqui eu não vou fazer nada, mas no ao vivo, se eu tiver um ML River ali aos 70 de jogo, talvez eu entre, tá bom? Agora sim, não é muito bom duvidar muito do Sporting Cristal. Parece ser um time um pouco mais bem montado do que outros anos em relação ao futebol peruano. Tem o Thiago Nunes no comando, que não é um grande técnico, mas ainda assim é um diferencial para o futebol peruano. Tem um time razoavelmente interessante, fez boas aparições na pré-Libertadores, então por isso aqui eu vou esperar e tentar algo no River Live. Aqui, Corinthians e Argentino Júnior, eu tenho uma bet para esse confronto. Eu vou muito contra o mercado, possivelmente. Eu tô achando o Corinthians muito baixo nas odds pro que vem jogando. Um time que mal conseguiu vencer em casa o Ituano no Paulistão. Teve dificuldades gigantescas contra o Cruzeiro no Brasileirão na primeira rodada. Perdeu para o Remo fora de casa, e aí a casa vem e paga 1,80 contra o Argentino Júnior, que é um dos principais times da Argentina hoje em qualidade técnica e futebol jogado. Eu, Danilo, não concordo com isso, tá? Eu não acho que essa cotação tá justa. Eu acho que estão colocando mais por nome fator casa do que pela capacidade dos times em campo. Acho o time do Corinthians extremamente normal, tá? Normal mesmo. Acho um time muito comum, um time sem grande diferencial, que depende muito do Yuri Alberto, do Roger Guedes.
E do outro lado, o Argentinos Júnior é um time que dá muito trabalho hoje na Argentina. Então, para mim aqui, eu vou com meia unidade no Argentinos A mais 0,75, que vocês podem pesquisar o que a gente quer, porque muita gente sempre me pergunta, e pessoal, é só dar um Google o que vocês acham, tá? A evolução do apostador depende muito dele mesmo, com meia unidade, tá? É uma aposta mais arriscada, vou colocar aqui a cotação, tá 1,70 nas asiáticas. É uma aposta mais arriscada porque sai um pouco da nossa zona de conforto, né? De não apostar em time brasileiro, de ir no visitante. Mas assim, pra mim não tem como se colocar o Corinthians tão favorito num confronto por um time que não tem jogado nada. Flamengo e Ñublense. Flamengo em casa, precisando muito retomar, né, o seu... Eu vou abrir aqui rapidinho para ver quanto tá a cotação agora do Flamengo. O Flamengo precisando retomar, né? Veio de derrota na primeira partida que fez pela Copa Libertadores. O Ñublense é um time muito fraco, então assim, é diferente de Corinthians e Argentinos Júnior, é um nível de enfrentamento muito baixíssimo que o time do Flamengo vai enfrentar. Então assim, é o jogo para lavar a alma. O Flamengo vem de uma goleada por 3-0 sobre o Curitiba, joga em casa, sabe que se não vencer amanhã, muito possivelmente vai ter muita dificuldade para passar de fase na Copa Libertadores, e tem um -2 contra esse Ñublense. Eu acho que o caso do Flamengo é um pouco diferente do Fluminense, por exemplo. Ah, mas o Flu fez 1-0 só, Danilo, jogando muito mais bola. Só que o Fluminense, ele pode se dar ao luxo hoje de fazer uma exibição como essa. O Flamengo não pode. O Flamengo não pode ter uma exibição como essa, tá certo? O Flamengo tem que ganhar e convencer para colocar medo nos adversários, para restabelecer um bom ambiente, né, no seu elenco, e também para impactar com essa chegada do Jorge Jesus. Eu vou aqui no Flamengo A -2, acho que o 2-0 pro Flamengo é totalmente viável aqui, é uma bet que passa muito pelo que eu penso. Eu não perco essa bet com derrota e empate do Flamengo, porque não vai acontecer amanhã, eu acho muito difícil. Eu só perco com 1-0 do Flamengo. Eu não acho que o Ñublense tem time para segurar 1-0 no Maracanã, por isso eu vou nesse -2 do Flamengo a 1,73, tá bom? Colo-Colo e Monagas, eu vou fazer uma dupla com o Colo-Colo, então vou deixar aqui, já eu falo. Barcelona e Bolívar, o André gosta desse Barcelona -1 contra o Bolívar. Eu, particularmente, até conversei com ele e tal. Como o André gosta, que é meu grande parceiro nas apostas e tal, eu até fico um pouco mais confiante. Mas eu não vou plantar nada aqui, tá? Vou deixar delegado a ele essa. Eu não vou fazer nada no Barcelona. Ele disse que o Barcelona tá com um grande elenco. Eu tô passando as informações justamente para que vocês também possam se amparar num cara que estuda muito sobre o futebol sul-americano. E a informação é que o Barcelona do Equador, né? Vou até colocar o EQ aqui. Eita, mas ficou esquisita, lá ele. O Barcelona do Equador aqui contra o Bolívar, eu tô achando, ele acha que o Barcelona tá com um elenco muito bacana para essa temporada. Dos equatorianos, é um dos times que mais conseguiu se reinventar para a temporada, e por mais que o Bolívar tenha ali alguns jogadores interessantes, Patito Rodrigues e tudo mais, ainda assim é um time que ainda não tá maturado ao ponto de pegar um Barcelona em Guayaquil e oferecer uma grande resistência. Ele plantou -1 na Invest e acho que tá até no VIP. Eu tô sem opinião para esse jogo, então eu fico com nada a fazer aqui, tá bom? E aqui esse jogo do Colo-Colo, eu vou colocar uma setinha, porque eu vou duplar esse jogo do Colo-Colo com o jogo da LDU contra o Magalhães, tá? Então já vou pular aqui, eu vou fazer essa dupla aqui, ó. LDU mais Colo-Colo vencem. Eu vou até contar essa cotação aqui com vocês. Vou te fazer tudo ao vivo que dá mais sentido do que eu tô fazendo aqui. LDU para vencer e Colo-Colo para vencer. A Sul-Americana com Libertadores, por isso que estão nas abas diferentes. Dá 1,81, tá? Com meia unidade. Então vamos lá, eu vou falar um pouco mais sobre os dois. Vou começar pelo Colo-Colo, que é Libertadores. Colo-Colo e Monagas. Colo-Colo é um time que vem de empate na primeira rodada e agora enfrenta o Monagas. Precisa vencer essa partida porque é a partida mais vencível do grupo. Depois pega a Boca Juniors fora em casa. Pega o Deportes Pereira em casa, mas é um time extremamente azedo de enfrentar. E o Monagas é um time que é da Venezuela, é um time de pouca expressão, até mesmo no seu país. Então, com isso tudo, o Colo-Colo tem grandes condições de se impor em casa. Colo-Colo, a gente não conhece tanto esse time, mas acaba sendo uma equipe que confiamos por conta de tudo que ronda esse confronto. É a mesma coisa do linha do raciocínio de LDU e Magalhães, tá? LDU jogando em casa, aqui a gente tem o fator altitude também, que sobrecarrega ainda mais a nossa aposta. Contra o Magalhães, que é do Chile, um time que sem muita tradição, sem muita
capacidade. Então, pra gente aqui, acaba que LDU e Colo-Colo é uma aposta que tem muito valor, cada um com suas particularidades. O Magalhães é um pouco mais de time que o Monagas, mas joga na altitude. O Colo-Colo e LDU tem camisas pesadíssimas. LDU venceu no jogo inicial, é verdade, mas amanhã na altitude é muito difícil de você parar o ímpeto ofensivo que a LDU oferece aos seus adversários. Então essa dupla, ela tem bastante valor na nossa visão, tá bom? Agora, retomando aqui a nossa lista, nós temos mais 2 jogos para analisar. O Guarani do Paraguai enfrenta o Danúbio do Uruguai. Eu acho que o Guarani do Paraguai tende a ter mais time aqui, tá? O futebol uruguai, que eu disse, é um futebol muito fraco, muito pobre financeiramente. Então essas equipes, essas sub-equipes, né, que não são ali Nacional e Penharol, elas geralmente oferecem pouquíssima resistência, tá? Que bem claro. Então, assim, o Guarani, por mais que não seja hoje um Cerro Porteño, é um time que tá ali bem preparado para um confronto como esse. Se eu pudesse arriscar aqui, eu arriscaria que o Guarani vence esse confronto contra o Danúbio. Eu vou fazer alguma coisa? Não, eu tô fora de qualquer coisa nesse confronto. Mas, claro, se no ao vivo o Guarani tomar um gol, a gente pode explorar o mercado de escanteios e tudo mais, porque eu não espero muita coisa do Danúbio, que estava até esse pouco tempo na segunda divisão uruguaia, tá? Então, assim, esperar e ver se fazemos algo no ao vivo a favor dos paraguaios. E para encerrar aqui, nós teremos Defensa e Justiça e América. Eu tô achando muito alta a cotação do Defensa e Justiça em casa. É um time perigoso. Eu sei que não é mais aquela equipe do BK7 e tal, mudou bastante, mas ainda assim, um DNB na Argentina é um pouco difícil de você justificar contra o América. Ok, em termos de equipe, o América até pode ter mais time que o Defensa. Só que aí você põe o fator casa, você põe um monte de coisa. Mas assim, não acho o meu desajuste do ano não, tá? Acho que no máximo ali um menos 0,25. Eu não vou fazer nada porque os times argentinos, eu sei até que eu tô desafiando um pouco da mística aí por conta de estar indo no Argentino Júnior, mas assim, os times argentinos às vezes deixam muito a desejar. Mas como eu conheço o Argentino Júnior e não conheço o Defensa, fica muito mais fácil eu bancar algo no Argentino Júnior, principalmente porque eu também assisto muitos mais jogos do Corinthians do que do América, do que bancar nesse confronto aqui. Tá? Então eu também não faço nada aqui, certo? Nada a fazer. E aí então nós ficamos sem nenhuma entrada aqui. Aqui a gente fez Flamengo -2 contra o time do Ñublense, Argentinos Júniors a mais 0,75 contra o Corinthians, e para finalizar uma dupla, LDU e Colo-Colo vencem a 1,81, tá bom? Tô falando para vocês também, acompanhe as entradas ao vivo que eu farei no dia de amanhã no meu canal gratuito do Telegram. É só digitar isso aqui, ó, no seu navegador, já vai aparecer o Join Channel para você entrar no canal do Telegram e você ficará lá esperando as